o Reinaldo fazer as orações, que eu vou falar muito ainda. Então, por todos esses pedidos que nós fizemos, nós lembramos, por aqueles que estão no nosso coração, por aquelas pessoas que nos pediram oração e por aquelas que nós somos obrigados a rezar. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Paulo Apóstolo, rogai por nós. Maria, Mãe da Igreja e nossa Mãe, Rogai por nós. Boa reunião para nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. É a sua bola, Vidioli. Tudo bem. Então, vamos lá, pessoal. Em primeiro lugar, já me perguntaram o que significa o Jesus histórico. Que diferença tem o Jesus histórico do Jesus que nós conhecemos como Filho de Deus? É simples. A história é uma ciência. Então, eu vou começar pedindo a vocês uma coisa que, para nós que somos católicos, que acreditamos, que temos fé, é muito difícil. Esqueçam do Jesus, Filho de Deus, esqueçam do Jesus que veio para nos salvar, do Jesus Redentor, e pensem apenas no Jesus ser humano, homem. Nada mais do que isso. Não é fácil, mas vamos separar a divindade de Jesus do ser humano que foi Jesus. E é exatamente esse ser humano que foi Jesus, que é o Jesus histórico, o Jesus que pode ou não, depende muito de muita coisa, pode ou não ser conhecido como uma pessoa que realmente existiu na face da Terra. Não se espante. Há muita gente que diz que Jesus não existiu. Há muita gente que diz que Jesus é um mito, que foi inventado. É verdade. Até ele está achando estranho, mas é verdade. Há muita gente, além dos que não acreditam mesmo nem que ele tenha sido o Filho de Deus. Mas vamos deixar isso de lado. Não interessa essa pessoa. O que interessa para nós, vamos ver se Jesus realmente é uma figura histórica. Então, se eu perguntar para vocês, como era Jesus Cristo? Qual era a aparência de Jesus Cristo? Como que ele se parecia?
Ele era alto, loiro, moreno, com olhos azuis, olhos castanhos, cabelo escuro, barba escura. Como era Jesus Cristo? E eu tenho certeza que nenhum de vocês sabe com certeza. Nenhum de nós. Então, a partir daí, já começam aqueles que dizem que Jesus existiu, dá para nós o seguinte: vocês não sabem nem como ele era. Como é que vocês acreditam numa pessoa que não tem nenhum registro da sua aparência? Muito bem. Isso pode servir como argumento para as pessoas que não têm fé. Para quem tem fé, a aparência não interessa. Interessa o que era a pessoa. Mas vejam bem, quase todos os autores do Novo Testamento, por estranho que pareça, não são testemunhas oculares do que aconteceu, dos fatos acontecidos com Jesus Cristo. Vejam, são pessoas que ouviram pregações e as relataram conforme receberam. São 4 evangelhos, 27 epístolas e o Apocalipse. Desses, então, são 27, 4, 31, 32 livros do Novo Testamento. Pessoal, desses 32, somente os 4 evangelhos, 2 epístolas de João e o Apocalipse são livros relatados por quem conviveu com Jesus Cristo. E, aliás, dos 4 evangelhos, eu falei uma coisa, não é certo. Dos 4 evangelhos, só 2, de João e de Mateus. As 2 epístolas de João e o Evangelho de João. O resto dos livros do Novo Testamento não foram relatados, não foram escritos por pessoas que conviveram com Jesus. E hoje em dia a maioria dos estudiosos da Bíblia e do Novo Testamento, por conseguinte, acreditam que o Evangelho de João não foi escrito por ele, mas por discípulos dele que pregaram aquilo que ele dizia. E isso tem uma razão de ser, porque o Evangelho de João foi escrito, foi o último, tardiamente, já próximo, entre os anos 90 e 100. João já estava bem velhinho nessa época, então é muito provável que o Evangelho dele tenha sido escrito por discípulos, relatando aquilo que ele dizia. Muito bem. Isso pode levar alguém a perguntar, bom, mas se é assim, então como é que a gente pode crer inteiramente no Novo Testamento, ou na Bíblia, né? Como é que a gente pode acreditar se não há certeza de quase nada? Em outras palavras, será que o Novo Testamento é realmente uma mensagem autêntica do que aconteceu naqueles tempos? Outra pergunta. O Novo Testamento merece a nossa fé? Muito bem. Lembre-se que eu pedi para não pensar em Jesus na nossa crença. Pense nele somente como ser humano histórico. Então, nós não temos uma biografia de Jesus. Dessa maneira, os estudiosos da Bíblia, os chamados exegetas, né? Eles não são capazes de escrever, ninguém é capaz de escrever uma vida de Jesus, com o sentido de uma biografia completa dele. E isso porque os evangelistas, prestem bem atenção, os evangelistas não visaram nenhum interesse histórico, nem ilustrado da vida de Jesus, nem dos seus ensinamentos. Eles simplesmente queriam provar que Jesus Cristo era o Cristo e Senhor. Isso que interessava na época
Mesmo porque Jesus havia ascendido aos céus havia muito pouco tempo. Muitos ainda viviam, né? Conheceram. Então, não interessava dizer como ele era ou como não era, porque provavelmente todo mundo sabia. Por isso que nós não temos nenhum retrato, nem escrito de Jesus como ele era. E também porque não interessava, né? Interessava provar que ele era o Cristo. Só isso. Muito bem. Sabendo disso, os autores do Novo Testamento apenas relataram aquilo que julgaram ser importante para convencer os interessados na vida e na mensagem de Jesus. Por isso mesmo, o acesso a Jesus histórico, a tentativa de Jesus histórico, deve estar compreendida uma coisa, pessoal. Você tem que ver Jesus e compreender Jesus, a sua figura, como um homem do seu tempo, não do nosso. Jesus não era do nosso tempo como ser humano. Lembre-se, Jesus humano. Então, Jesus era um judeu. E um fiel judeu. Tá? Por isso, é preciso que a gente tenha um certo conhecimento do que é o judaísmo, né? Do tempo dele, que hoje já mudou muito, e é indispensável isso para a gente compreender a personalidade de Jesus, a sua índole, como ele agia, como ele pensava. Muito bem. Então, a história dele está se confundindo, está implícita na história do povo judeu. E como é que era o judaísmo naquele tempo? Vejam bem, além das duas seitas principais, que eram os saduceus e os fariseus, eram oficiais da religião, era muito comum aparecerem pregadores, autodenominados profetas, que estudavam um pouco e saíam pregando pela terra toda, pela Palestina toda, por conta própria. E muitos desses angariavam, reuniam discípulos. Vejam, por exemplo, um exemplo claro era João Batista. João Batista era um profeta. João Batista reuniu em torno de si muitos discípulos. Mas ele não era um fariseu nem um saduceu, não pertencia à religião oficial. Ele fazia a sua própria pregação. Muito bem. Então, pessoal, vejam bem a dificuldade que nós temos em uma biografia de Jesus. Por quê? Jesus viveu em Israel, na Palestina. A Palestina era, naquela época, uma terra miserável, sem expressão nenhuma, fazia parte do Império Romano, mas que não tinha nenhuma importância para o Império Romano, muito menos para o imperador. Apenas interessava para Roma, daquele local, angariar os impostos. E vejam bem, como Roma dominava o mundo, vejam bem, o Império Romano, na época, compreendia quase toda a Europa, todo o Oriente Médio, a Turquia e o norte da África. Diante dessa enormidade de território, Roma pouco se importava com a Palestina, que é um pedacinho de terra como até hoje. Então, a morte e a vida de um profeta
fosse ele qual fosse, que vivesse na Palestina naquela época, não tinha a menor importância para o mundo. Então, não é de admirar que, fora do Novo Testamento, quase ninguém conhecia Jesus Cristo, e muito menos João Batista e afinal, o judaísmo de uma forma geral. Imaginem o seguinte: alguém conhece aqui uma cidade chamada Ulaanbaatar? Eu não. Até ele disse que não conhece. Acredito que pouca gente conhece. Ulaanbaatar é a cidade capital de um paísinho chamado Nepal, que fica lá no contrafortes do Himalaia. Imagine que esse lugar aí tem a sua religião oficial, como eles têm mesmo, eles são um tipo de budista. E que um profeta que aparecesse no meio deles tenha brigado com os oficiais da religião e morrido. Vocês acham que hoje seria notícia isso? Alguém se importaria com isso? A mesma coisa se aplica à figura de Jesus. Ele era um profeta? Sim. Mas era um profeta judeu vivendo num país insignificante e que morreu crucificado como milhares morreram crucificados, não só em Israel, mas no Império Romano todo. Então, não é de se admirar que a gente não tenha nenhum conhecimento de como foi o Jesus, figura, porque ninguém se preocupou nisso. Nós conhecemos Jesus através dos seus discípulos que se interessavam somente em pregar que Jesus era o Filho de Deus, o Cristo, o Messias prometido. Então, ficou bem claro por que é que nós não temos quase nada. E é por isso que os agnósticos, né, os que não creem, dizem que Jesus é até um mito, que Jesus não existiu. Não é de admirar para quem não tem fé, não conhece, não é de admirar que pense assim. Né? Muito bem. Então, essa história de Jesus, mesmo hoje para essas pessoas, a única coisa que a história é uma ciência, lembre-se, não é religião. É o seguinte: Jesus era uma espécie de rabi, de profeta, e mesmo mais do que um profeta, né, que causou sensação em uma certa época, em certa parte do mundo, insignificante, como eu já disse. Devido a seus ensinamentos, né, muito diferentes para a mentalidade judaica daquele tempo, né, e as suas obras miraculosas, que foram presenciadas por muita gente, né, ele reuniu ao seu redor discípulos e alunos, como outros profetas já haviam feito também. E atraiu sobre si as suspeitas das autoridades civis e religiosas daquele tempo, porque ele pregava um judaísmo diferente, que batia de frente com o judaísmo oficial. E ele ainda dizia que o reino de Deus já estava presente e que ele era o Filho. Isso, para os judeus oficiais das castas dos saduceus e dos fariseus, era blasfêmia. E a blasfêmia, naquela época, era punida com a morte. Só que, como os judeus não podiam condenar ninguém à morte, porque eles estavam sob o domínio de Roma, e só Roma podia a morte, eles inventaram que Jesus também pregava que era o rei e que queria tomar o lugar do César, enfim, uma bobagem.
E tanto fizeram que acabaram convencendo o Pôncio Pilatos a condená-lo. Então, essa história se passou num lugar insignificante, ninguém conhecia, não sei os da região, e passou despercebida pela grande maioria dos historiadores da época. Na época já havia historiadores que escreviam livros, inclusive. Muito bem. Essa história, então, foi rapidamente esquecida pelo mundo oficial e também pelos historiógrafos da época. Mas, então, alguma coisa para ajudar a gente. A doutrina católica atual, a exegese, ensina que para o maior número de acontecimentos e ensinamentos de Jesus, não é possível encontrar provas materiais. Nós não temos provas. Mas os escritos do Novo Testamento, diz a doutrina, merecem, de um modo geral, uma grande confiança. Mais adiante nós vamos ver por quê. Isso significa mais ou menos o seguinte: se vocês olharem no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, versículos de 10 a 17, nós vamos encontrar a história da mulher encurvada, que é pouco conhecida entre nós, inclusive. Mas vejam bem, diz o seguinte: Jesus estava ensinando em uma das sinagogas em um dia de sábado. Eis que estava aí uma mulher possuída há 18 anos por um espírito que a mantinha doente. Andava encurvada e não conseguia de modo nenhum endireitar-se. Jesus a viu, a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Impôs as mãos sobre ela e no mesmo instante ela se endireitou e começou a glorificar a Deus. Quem que prova que isso é verdade? Ele está no Evangelho. Ele está dizendo que a gente tem que acreditar, mas eu estava dizendo no começo, esqueçam do Jesus, Filho de Deus. Estou falando de Jesus, homem, ser humano, histórico. Não há prova disso. Muito bem. Mas, do testemunho global dos evangelhos, para quem acredita, podemos concluir com certeza que, se Jesus atraiu tanta gente naquela época, lembre-se do Domingo de Ramos, ele entrou em Jerusalém aclamado pela cidade toda. Todo mundo o conhecia. Por quê? Porque ele fazia milagres e ensinamentos que nenhum tinha. Então, nós podemos ter certeza, nós que acreditamos, que Jesus, de fato, operou milagres. Outra coisa, todo mundo conhece aquela famosa frase de Jesus: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quem não conhece essa frase, não? Tem prova que ele falou isso? Nenhuma. Você precisa crer naquele que, em Marcos, que deve ter ouvido a pregação de Pedro, provavelmente. Mas a gente pode aceitar como autêntica, por quê? Porque essa frase enquadra-se direitinho na mentalidade de Jesus, com respeito aos ricos e às riquezas daquele tempo e daquele lugar. É só por isso. Então, o que nós sabemos com certeza da figura do Jesus histórico? Conhecimentos seguros que a pesquisa moderna nos fornece
permitem as seguintes observações. Presta atenção. Primeiro, era um judeu, não tem dúvida. Ele é em Nazaré da Galileia, também não tem dúvida. Nasceu com toda a probabilidade, mas não como é que se diz, o pensamento de todos os historiadores. Jesus nasceu em Belém, é o que diz o Novo Testamento, mas há historiadores que dizem que ele nasceu em Nazaré. Como é que se pode provar? Nós não podemos provar, então nós temos que crer naquilo que o Novo Testamento diz. O nascimento dele se deu nos últimos dias da vida do rei Herodes, o Grande. Nos últimos anos. Perdão, nos últimos dias também. E uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe, Jesus não nasceu no ano zero, isso é comprovado. O nosso calendário está adiantado. Porque o ano zero, o ano que Jesus nasceu, provavelmente é o ano -5, entre menos 6 e menos 4. Ou seja, vamos dizer que seja o -5. Jesus nasceu 5 anos antes daquilo que nós, hoje em dia, cremos como sendo o ano zero. Tá bom? Então, nós estaremos hoje em 2016, não em 2021. Mas isso é outro assunto que houve problemas com o calendário, enfim, o gregoriano. Vamos deixar isso para lá. Também não interessa saber se nós estamos em 16 ou 21, dá na mesma. E a sua vida pública, a sua atividade pública durou nunca menos que 1 ano. Possivelmente, provavelmente, 3 anos. Né? Ele andava como pregador, principalmente na Galileia, ia de lugar em lugar, expulsava demônios e curava doentes. E foi executado em Jerusalém, sob o governo do romano Pôncio Pilatos, numa festa de Páscoa judaica, entre os anos 28 e 33 da nossa era. Isso é o que a história pode provar de Jesus Cristo. Nada mais do que isso. E, aliás, tem uma coisa aí. No meio, né? Como diz aqui, expulsava demônios e curava doentes. Isso, a história relata que o pessoal dizia que ele fazia isso. A história não está afirmando que ele fazia isso. Em resumo, era judeu, nasceu em Belém ou em Nazaré, conforme alguns dizem. O nascimento foi na época do rei Herodes, o Grande, provavelmente entre -6 e -4 da nossa era. E inicia sua vida pública com cerca de 30 anos. E andava como pregador na Galileia e dizia-se que curava doentes e que fazia alguns milagres. E que foi executado em Jerusalém por bater de frente com as autoridades religiosas da sua época. Ponto final. Isso é o que a história diz de Jesus. Esse é o Jesus histórico. Não sei se vocês concordam com essa figura, mas é essa. Mas, para contradizer aqueles que dizem que Jesus não existiu, que era um mito, existem, no entanto, testemunhas, não os cristãos, não os apóstolos, não os discípulos, testemunhas não cristãs, tá? Que provam que Jesus realmente existiu. Aí nós começamos a entrar nas coisas melhores para a nossa fé. Então, os testemunhos não cristãos ajudam muito pouco,
visto que não são muitos e são bastante curtos, né? Mas, não obstante, eles existem. O que prova que Jesus não é, como muitos ateus e historiógrafos querem dizer, uma figura inventada e que nunca existiu. Então, vejam bem. Tácito foi um escritor romano. Não conheceu Jesus, não era cristão, vivia em Roma. Mas ele era um escritor que escrevia história. E ouviu falar, né? E escreveu no livro dele, que se chama Anais de Tácito, que diz que existia uma seita de cristãos e que o fundador dessa seita era um tal de Cristo. Maneira pouco respeitosa, né, de se referir a Jesus, mas ele não era cristão. Mas ele ouviu falar que Jesus existiu. E não ouviu de cristão, porque em Roma, naquela época, nem havia. Ele ouviu de outras pessoas que provavelmente haviam estado na Palestina e contaram para ele. Outro texto interessante encontra-se no Talmud. Eu não sei se vocês sabem, o Talmud é um escrito judaico, quase como a Bíblia, né? É um livro paralelo à Bíblia, né? Dos judeus, e que diz que Jesus realmente existiu e foi apedrejado por ter praticado magia e levado Israel à apostasia. Quer dizer, isso é o ponto de vista deles, da religião oficial. Mas prova que Jesus existiu, sem dúvida nenhuma. Existe também um escritor judeu, não cristão, era um historiador. Ele viveu no século I. E ele conta que Jesus existiu, que era um pregador e que foi executado por ordem das autoridades romanas. Em 2008, na Jordânia, a Jordânia é um país árabe que fica em frente a Israel. O Rio Jordão, do lado direito do Rio Jordão é Israel, do lado esquerdo é a Jordânia. Aliás, o verdadeiro lugar de batismo de Jesus foi do lado esquerdo, do lado da Jordânia. Isso é outro problema. Então, em 2008, lá na Jordânia, um árabe chamado Hassan Saeda achou, numa escavação, 70 livros daquela época. 70. Com mais ou menos 2.000 anos de idade. E um desses livros refere-se a Jesus e à religião que ele fundou. Mas, nos dias de hoje, até aqui no nosso país, que se diz um país católico, né? Tem um camarada chamado André Chevitarese. Ele é um professor de História da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele escreveu um livro abordando a figura de Jesus, histórica. Fala um monte de absurdo. Um monte. Provavelmente ele não é cristão. Mas, como historiógrafo, até ele admite que Jesus realmente existiu. Ele dá uma figura totalmente distorcida de Jesus Cristo, mas admite que ele existiu. Então, pessoal, para terminar, vejam bem, vocês se lembram que a Bíblia, o Novo Testamento, diz que quando Pôncio Pilatos estava resolvendo se ia condenar Jesus ou não,
a mulher dele disse que havia tido um sonho e que ele não condenasse Jesus, porque Jesus era um homem que não tinha culpa. Os evangelhos dizem isso. Há provas? Não. Mas, vocês já pensaram como seria bom se essa mulher de Pôncio Pilatos tivesse uma irmã que morava lá no Egito, vamos dizer assim, e ela tivesse escrito um papiro, uma carta, né, na época um papiro, para a irmã dela contando essa história e a gente achasse essa carta, seria a comprovação real que Jesus realmente existiu e fez tudo isso que os evangelhos dizem. Só que não tem. Ou se a gente achasse uma carta de Pilatos para o imperador Tibério da época, relatando isso, mas não tem. Então, pessoal, tais esperanças de prova material, nós não vamos ter nunca. Nunca vão ser realidade. E por quê? Porque Deus exige de nós a fé. Se você tivesse provas materiais, ele não seria Deus. Deus não se revela dessa forma. Então, dentre todos os acontecimentos da história romana, que deveria ter documentos oficiais, aquilo que aconteceu com Jesus lá na Galileia, em Jerusalém, era o que havia de menos importante. Seria o mais admirável acaso do mundo se isso tivesse sido mencionado em qualquer nota romana oficial. Por isso não há nada de estranho, mas antes é simplesmente natural que possuamos somente uma tradição que vem do grupo de apóstolos e de discípulos. Essa mesma tradição que foi abolida até por cristãos protestantes. E é a única, porque os evangelhos fazem parte da tradição da igreja. É a única prova que nós temos e que nós não precisamos de outra. Então, na tentativa de chegar ao Jesus de Nazaré histórico, dependemos do testemunho daqueles que creram nele e passaram tudo o que ele fez para as gerações futuras. Somente através do seu testemunho pode-se ter a esperança de conhecer Jesus até o histórico. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Ô, Visione, e o Santo Sudário? Pois é. Há quem diga que ele é um objeto do anos 1600. Imagina. Não se tem prova. Foi feita a datação por radiocarbono, que deu essa data. Só que foi pegado um pedaço do sudário que talvez tivesse sido contaminado. Provavelmente foi contaminado. Por outro lado, acharam no sudário até pólen de plantas que só existem na Palestina. Mas não é uma prova provada, viu, Fábio? Infelizmente. Mais alguma pergunta? Maravilha, Visioli. Obrigado pela aula. O Visioli deixou 2 perguntas aqui para os grupos, tá? Eu vou colocar na tela. Tempinho para quem quiser anotar aí. Estão conseguindo visualizar?
Biografia completa de Jesus. Como podemos chegar a ter uma esperança de conhecer Jesus histórico? Primeira pergunta, então, é: por que não temos biografia completa de Jesus? Por que não temos uma biografia completa de Jesus? E a segunda é: como podemos chegar a ter uma esperança de conhecer o Jesus Cristo histórico? Eu vou copiar e solto nos grupos também, tá bom? Vocês vão receber aí, tá, um pedido para entrar na sala, tá? Uhum. Vamos ter aí uns 15 minutinhos, tá bom? Tá. Eu gosto mais quando fala de Jesus. Mas Pedro, eu não consegui entrar. Apareceu na tela aqui o meu grupo. acho que Não deu para... Não deu tempo, sumiu. Espera só um pouquinho. Vê se apareceu de novo. Agora veio. Reuniões. Vamos continuando enquanto não é possível a presença de todos, a gente se encontrar através dos meios de comunicação. E vamos rezar para que essa pandemia termine logo e pelos que se foram por causa dela, né? Por todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos agradecemos, Agradecemos, Deus Todo-Poderoso, todos os todos benefícios os que benefícios nos tendes concedido. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. São Paulo Apóstolo, Rogai por nós. Maria, Mãe da Igreja, e nós, rogai por Rogai nós. por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, até a próxima segunda-feira, pessoal. Boa semana a todos. Obrigado, boa semana. Obrigado. Boa semana a todos. Amém. Fiquem com Boa Deus. semana. Boa semana, Boa noite a todos aí, valeu. Continua na Beijão. sala. Valeu. Desviou.